Coríntios 32, 18 a... Desculpa, segunda de Crônicas, segunda de Crônicas, segunda de Crônicas 32, 18 a 31. Ainda bem que não tem segunda de Coríntios 32. Porque se tivesse, eu estaria a ler aqui, vocês estariam a ler outra coisa. Então, damos graças a Deus por isso. Segunda de Crônicas 32, 18 até 32. Não tem? Não, estou falando. Não. É Antigo Testamento. 32, 18 a 32. Acharam? Obrigado. Assim diz a palavra. E clamaram em alta voz em Judeia, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro para os atemorizar e os perturbar para que tomassem a cidade. E falaram de Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei de Assíria. E envergonhado voltou à sua terra e entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém a mão de Senaqueribe, rei de Assíria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e a coisas preciosas de Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, porque lhe falou e lhe deu um sinal. Ezequias, porém, se humilhou para a exaltação do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. A ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Peguem bem essa palavra. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouro para prata, ouro, pedras preciosas e especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejáveis. Também do armazém para a colheita de trigo, e do vinho, e do azeite, e de estravarias para toda a espécie de animais e de curais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima possessão. Também o mesmo Ezequias tapou Vamos saltar um pouco. Vamos a 32. Quando aos demais
escritos no livro do profeta Isaías, filhos de Amós, e no livro do rei de Judá, de Israel. E dormiu Ezequias com o seu pai e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E toda Judá e os habitantes de Jerusalém lhe faziam honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A ministração que eu trago hoje é sobre o Sabael. Fala de legado. Legado. É muito importante que ao vivermos os nossos dias de vida, a gente pense sobre alguns sobre o legado pensam em deixar riquezas. Alguns sobre o legado pensam em deixar livros, escreverem livros, deixar para os filhos, ficarem a vender. Alguns fazem música, deixam para os seus filhos. No entanto, hoje o legado que eu ouvi falar dele é sobre Deus. O propósito de Deus na sua vida, ela deve continuar. Ela não pode morrer só porque deseja, não existe. O propósito de Deus, quando você morre, é importante que ela continue. E é esse tema que nós hoje vamos tratar. Amém. Após esses acontecimentos, mais adiante, o rei Ezequias, ele ficou doente, né? Nós vimos aqui, ficou doente. E morreu. Mas antes disso, antes de morrer, o rei Ezequias teve um episódio. Teve um episódio que Deus vem através do profeta Isaías. E avisa o rei Ezequias que ele iria morrer. No entanto, o rei Ezequias falou com Deus: Senhor, eu tenho vivido como o Senhor quer. Eu tenho achado graça diante da sua presença. Por que isto agora? A Bíblia diz que antes do profeta Isaías sair do palácio ou do terreno deste palácio, Deus fala com o profeta Isaías. Deus volta, fala com o rei Ezequias, já não vai morrer. Eu vou lhe dar umas 15 anos. Vamos entender aqui o que aconteceu. Naquela época, Ezequias adoeceu e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi avisá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperará, mas vai entrar a morte. Põe em ordem a sua casa, porque alguém cai. É engraçado que nós, quando vivemos para construir coisas, como fez o rei Ezequias.
Faz camarista com sala com eu li propositadamente esta história para poderem perceber o que aconteceu. É um rei que venceu batalhas, é um rei que construiu palácios, é um rei que construiu palácios e este rei não cuidou da organização da sua casa. Quando fica doente, Deus diz a ele, Senhor, é melhor organizar a sua casa, porque se não organizar, fica sanha. Amém. Se não organizar a sua casa, as coisas ficarão feias nos próximos dias. Yeah. Ela até ousou dizer que ainda bem que essas coisas não acontecerão no meu tempo. Nesses 15 anos de bônus que o Senhor me deu, graças a Deus não vai acontecer nada. No entanto, o legado devia continuar. Yeah. É por isso que Deus fala com eles, organiza a sua casa, porque irá perecer, irá morrer. E a Bíblia diz que este Senhor construiu casas, recebeu ouro, prata, acumulou todas essas riquezas. A minha pergunta é, se acumulou essas riquezas, já é ouro, não é isso? O ouro representa hoje em dia, até nos tempos, riqueza. Os teus filhos ficarão bem, vão morrer a fome. No entanto, existe uma coisa que se os teus filhos, ainda que tenham abundância de riquezas, não tiverem nada fizeste. Você pode deixar uma empresa gigantesca, empresa grande, de sucesso, uma empresa que, pronto, os teus sócios e tudo mais, não precisam dos teus filhos. Não vai falir a empresa. No entanto, os teus filhos, eles não têm nada de ti. Eles não têm nada de ti que vem de Deus. Yeah. Você não transmitiu absolutamente nada. E eu estava a ver um documentário desse que dizia 90% posso dizer daquilo que os teus filhos passarão a viver vem de ti. E eles só têm do primeiro dia de nascimento até os 7 anos para copiar tudo que você faz. O resto é só montar, tirou um, já existe na memória. Yeah. Esse período é um período muito crucial. Yeah. Não estou a dizer com isso que uma criança de 10 anos a gente não consiga endireitar. Estou a dizer que ainda que a gente endireite essa criança de 10 anos, terá alguma coisa que vem de ti. E este senhor Ezequias, ele teve a oportunidade de ensinar o filho por 13 anos. Porque depois de ficar doente, ele ficou bem. 3 anos depois teve Manassés. A Bíblia, logo na introdução sobre a história de Manassés, diz que este foi o pior. Foi o pior dos reis que existiram em Jerusalém. Yeah. A minha pergunta é por que este foi o pior, sendo que o pai teve sucesso? O pai construiu palácios, o pai construiu, acumulou ouro, prata, construiu um celeiro, era rei. Ainda que não tivesse construído isso, ainda que não tivesse nada disso, ele era rei, já beneficiava-se das contribuições do povo. Significa que, ainda que não tivesse construído isso, o filho não iria sofrer. Preocupou-se mais em construir palácios, construir grandes moradias, a pensar que com isso protegeria os seus filhos, os seus vizinhos. Yeah. Amém. Não sei Amém. muito bem as motivações que levaram este senhor a orar para não morrer. Não conheço muito bem.
sei porque que ele pediu para não morrer. Mas, em minha convicção aqui, acho que ele tinha medo de morrer naquele momento porque se calhar ele não havia construído os palácios que ele construiu em 15 anos. Se calhar ele pensava que preparar a casa dele era mesmo construir essas coisas. Essas coisas existem. A palavra de Deus ela diz que buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto, chama ouro, para assim, olha. E não foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Levantou-se o rei Manassés. Este rei, ele já havia se destruído o altar de Baal naquela época. Já não tínhamos esses altares. O povo adorava Deus, o povo conhecia Deus. A Bíblia diz que este levantou altares que outrora haviam sido destruídos, altares de deuses. Esses altares foram reerguidos. Provavelmente fez isso porque faltou de conhecimento. Então foi buscando uma coisa ali, uma coisa ali. Está vendo quando você é rei? Todos os conselheiros querem te dizer alguma coisa. Já perceberam isso? Você quando está numa posição de eminência, os conselheiros vêm em massa para te dizerem alguma coisa para fazer sobre a sua liderança, posso assim dizer. E é exatamente o que aconteceu com este rei. Ele recebeu muitos conselhos. E o grosso desses conselhos, sinceramente, devia ser do pai. No entanto, ele foi recebendo esses conselhos quando começou a reinar, começou a levantar deuses, Abatasquembo. E a Bíblia diz que não posso, a palavra certa diz que convenceu o povo. O povo estava muito bem com Deus, sabe? Esse Senhor chegou e convenceu o povo a adorar, a passar a adorar os deuses. Causou um estrago que os reis seguintes não conseguiram mais resolver. E se formos já prestar atenção, o rei Josias, ele tentou fazer isso. O rei Josias, depois da morte de Manassés, ele tentou reerguer. E ele, por acaso, reergueu os muros, reergueu a casa do Senhor, mas não reergueu a palavra do Senhor no coração do povo de Deus. E esse foi um grande desastre do povo de Israel. Amém. Amém, amém. No livro de Isaías 39, que seja 9, ele quis viver dias em que tudo quanto houve naquele tempo ou seja, a Bíblia diz que este foi avisado que o que você tem na sua casa, tudo que você tem, tudo que você construiu, tudo isso já tem que hoje a Babilônia. Deus diz que tudo que você construiu não será neste tempo, não será no teu tempo, nesses 15 anos de bônus que eu te dei, não será neste tempo. Mas tudo que você construiu será levado a Babilônia. Uma terra estranha. Já imaginaram a arca do Senhor numa terra estranha? Onde vai chegar uma caimata e chora? E como é Deus que deliberou isso para que os inimigos entrassem, eles mesmo morreram, viveram. E nos tempos até só de olhar para a arca da aliança, os inimigos morriam. Mas quando é Deus a dizer, menos suca, cadiz, já não fala nada, porque
já construíram um Deus que não sou eu. Já fizeram Deus para eles. Então eu saio desta arca. Esta arca aqui já não me representa, já não representa autoridade. E quando o inimigo chega, não olha para a arca como algo que representa Deus. Olha para a arca como bolada de ouro, Deus. Eles podem derreter isso aí, chave isso aí. Legado. Amém. Deixou de construir um legado no coração do filho que construiu legado material. Ele construiu palácios, ele construiu casas. Irmão, alogu fatil, o divanaco basala bashabisa. Yeah. Owanati bashabisa, uma shabu, o tradi do nisquema mais grande, como um como mais coelho, azate bang. Então, para alimentar aquele vício, venda aquela casa ali. Antes a mamãe falava, lá antes Yeah. simplesmente porque você negligenciou a parte de construir um legado no coração do seu filho, Yeah. de construir um lugar para ele estar. Amados, nós quando ensinamos os nossos filhos, eles aprendem, eles ficam independentes. Se formos a prestar atenção, na história, são poucos os pais que construíram casas que os filhos neste momento estão a viver. São poucos. Muitas das vezes o meu pai quando constrói uma casa, é para construir uma casa para eu estar, por enquanto. Mas não levem tempo, guys, em construir mansões para essas crianças. Porque essas crianças não estão para as mansões. O plano de Deus na vida desses homens não é que eles vivam em mansões, mas que tenham a palavra de Deus. Não é apenas que eles vivam em abundância de bens, mas que tenham a palavra de Deus abundante nos seus corações. Amém. E se nós começarmos a pensar sobre quem será o próximo pastor de mulher, a nossa visão mudar. Nós temos que começar a pensar quem será o próximo baterista, quem será o próximo evangelista, quem será o próximo cameraman. Já pensaram nisso? Quem será o próximo cameraman desta casa? Será que você, quando está em casa, transmite essas ideias para o teu filho? Você tem que ser servo da casa do Senhor. Você tem que ser professor da casa do Senhor. Ou simplesmente vem com o teu filho, um banana, panda, lá do como moca. Epa, um boneca, um telefone. Yeah. Não temos tempo para transmitir essa mensagem aos nossos filhos. Eu volto a dizer, o teu filho para copiar precisa de primeiro dia de vida até 7 anos. Ele está a copiar. 8º em diante, ele está a fazer o que você faz. Eu tenho que esperar um pouco para o meu filho, pelo menos ter 6, o joelhinho, papá. Yeah. Já é tarde. Manassés começou a reinar com 12 anos, é uma criança. Hoje em dia pode ser inconcebível ver uma criança de 12 anos no trono, mas naquela altura não. Naquela altura foi exatamente esta criança que depois começou a levantar altares de Baal. Esta criança de 12 anos já acha uma nana, chega mais tinha permisso, depois já é adorada, e ela tinhanga. É esta criança. Yeah. Estamos a deixar esta criança ser pastor de mulher no futuro. Esta criança depois vai convencer o povo que Deus não é assim, como japonês. É esta criança que vai trazer a mensagem de Deus da casa do Senhor. Ali, falando, acho como japonês, a minha tem que nem ela babado.
já não tinha nada, praticamente, não tinha absolutamente nada no seu coração, aliou-se até com o Egito. Combinou com eles para passar a pagar tributo em troca de uma proteção. Proteção esta que outrora Deus provia. Se vocês forem acompanhar bem essa história do rei Ezequias, a última batalha que ele teve para depois começar a receber isto e ficar doente, vão perceber que o exército nem se levantou a lutar, nem sequer levantaram a lutar. Deus mandou anjos de noite e matou os guerreiros. Isto fala de cerca de 1800, não 18.000 guerreiros que foram mortos. E este rei que blasfemava contra Deus, ele voltou e foi morto pelos próprios filhos. Falou mal de Deus, gritou, Deus não vai fazer nada. Eu já venci muitos lá atrás, não será agora. E destruí os deuses deles. Eu destruí os deuses. Então ele pensava, na cabeça dele, pensava que o Deus de Ezequias, o Deus de Jacó, o Deus que nós adoramos hoje, fosse Deus igual aos deuses. Yeah. A Aleluia. falta dele. Então o Ezequias clamou a Deus junto com Isaías. É engraçado. Ninguém foi morto da parte de Deus. Muito pelo contrário. A goetela, era o ciclo. Então quando acordou, o rei de assim. Viu bem? Carregou, entrou nos seus cavalos, nos seus carros, voltou para casa. Como costume dele é chegar a apresentar-se aos deuses dele. E foi diante dos deuses dele que foi morto pelos filhos. São os filhos deste homem que aniquilaram. E essa situação chamou a atenção de muita gente que vivia ao redor deste povo, deste país. Tanto é que começaram a vir com presentes. Queriam saber, chefe, como é que você fez? Esse senhor aqui, pá, nós já sabemos que é para depois de ti. Abueliu, como é que você conseguiu? Provavelmente ele não dizia Deus é que lutou. Provavelmente ele não disse nada disso. John, eu tenho uma estratégia terrível. Venha lá mostrar o palácio como está, as armaduras, olha lá isto, olha lá aquilo. E na sequência disto, quando ele teve o milagre dos 15 anos, o rei da Babilônia manda os seus servos para questionar o que aconteceu para... Você que já queria morrer, estava quase à beira da morte, já sabiam que esse senhor aqui, estou a ver aquela situação de você saber que é grave, este aqui, por um milagre, mas tem que destruir muita gente. Amém. E o próprio Deus ia dizer, Ezequias estava, é ele Deus, então não há volta, agora não tem nada. Deus está a dizer Ezequias, o filho é ele. Então, eles já sabiam disso. O rei da Babilônia ensinar, é um prodígio. Isto aqui é algo sobrenatural. Não é das mãos de Ezequias, velho desse bravo. Eu disse com ele, qual é o segredo dessa tua imortalidade? De você querer morrer, de repente já não quer morrer. Como é que é? Então, este senhor, não sei o que aconteceu, mas eu posso precisar, ele não falou nada de Deus. Ele começou a mostrar o palácio, começou a mostrar a casa, começou a mostrar o ouro, mostrou até a arca da aliança, que outrora viriam levar esse homem. Então, depois desse episódio, Isaías vem e diz,
não será neste teu tempo aqui que eu te dei de bom. Que é bônus, bônus é bônus. Eu nunca tenho uma bônus. Quando é uma tizza, deixa o tizza cachorro. Tudo bem que o plano, se calhar, não vou na sua coisa, não é entre o que é sempre alto, eu digo. Sabe uma blog, tem que mandar uma bônus no que é galera. O que dela, ué. Então, este rei, durante este período, gozou desse benefício. Mostrou o seu palácio e tudo mais. Então, isso enfureceu a Deus. Acho que o Lachas Coembo na ué, na Cacaué, na Cacaué, não é porque escongo o Luxi, o Tegachu, já. O Xiandá, la Cavanda, la Vanda, como vão assistir nas coisas. As Coembo, o Xinixu, já não é só. Mas já para no fundo, já deixa o chu, messa, muita gente confunde testemunho, que é algo que nós trazemos para fortalecer aqueles que em algum momento estão exatamente nessa situação. Se calhar estão a passar por a mesma situação que eu naquele momento passei ou estou a passar. E tem segredos que só você e Deus sabem. A sua internet, a para é para o não desculpe já o É engraçado que os que zelam por isso são os mágicos. Caso eu vou te gente, eu vou te nada. O é não pode nem xingar a gente, a para o que vai fazer com você os meus truques, deixar na desculpa já. Não pode dizer ora, mas nem tem que dizer só você tem que orar como? Não, fala com Deus assim, nada. Fala com Deus. Senhor, entra no teu quarto, no secreto, fala com Deus. Amém. Amém. O que você vai dizer a Deus lá, se calhar, não é o que eu em algum momento te disse para dizer. Até porque muitas das vezes isso não funciona. O dela tinha provado delas coisas. A forma delas como chamou, você, Amzuku, tem que poder samfula, porque o malo, tudo que já sabe achando em jeito, porque o não acha, ele é sua no coração do cabelo. Você está a falar aquilo que o irmão Zano disse para falar. E o sentimento não é. O sentimento não é. O legado dos nossos filhos, hoje em dia, tem que gerar em nós a preocupação. Tem que ser uma grande preocupação. Irmão John, você pensar, verdade? Logo não te ganhe, faço-os. Está sala cheia de saúde. Eu era professor da escola dominical. Esse meu filho vai saber, eu era de Savana, uma Venâncio lá, uma cama popular. Vai dormir, só. E ele, um outro ponto muito importante sobre construção de legado tem a ver com a forma como nós casamos. Se você é mulher, o fábula terá uma blusa, a loucufa, a mpanga, até sarava chenga, manabate na dele. Leshi, ao dumbaso, camaraua, sheela. Não se metem em jogo desigual, mas é, galera. Porque enquanto estiverem vivos, este senhor aqui pode até se comportar bem, está contigo, ele, não, você é suporte e tal, essas coisas todas, jogo tchan. Menino só vai porque ele sabe que já não pode mais resultados. Me ensinaram que quando há um problema tem que ir aonde? Procurando Deus. Esta mulher que você está ali a apreciar, tá? Será que essa mulher aqui, quando tem um filho ascender ao poder do presidente, não será? Porque a tua esposa pode até não te dizer muita coisa. Pode até te dizer e você não lhe ouvir. A minha esposa, essa aqui não é para. Mas tua mãe,
serão obreiros, até presidentes serão daqui. E o que nós estamos a pensar sobre o legado deste presidente, que futuramente será o presidente desta nação? Acho que não fala na news, é engraçado que quando um líder ele se submete a essas coisas de prendeirismo e tudo mais, não está a submeter só a família dele, está a submeter toda a nação. Ele quando vai ao curandeiro, o quando congela, se chupa, puxa batendo, pelo suar, não se chupa. Na última chaco, ai, vai dar família com ele, vai. E a missora, o tchá, por aqui. Você também está lá. O panda, o coelho. Você faz parte daquela nação. E a construção daquela nação, enquanto vocês tiverem vida, você também faz parte daquela nação. Vou colocar isto numa base muito menor. Vamos supor que você queira viver numa zona, mas essa zona ainda é mato. No entanto, o teu plano é construir uma casa grande, uma casa, pronto, que remete as pessoas luxo e tudo mais. É o primeiro a construir aquela casa. Acredita, irmão, o teu comportamento vai influenciar os que vierem depois de ti. Yeah. Quando você está numa zona onde constrói-se casas bonitas, você também tem a tendência de aonde que a gente chama. Quando não é malo, é para vulnerar, mas tem que construir uma cena que seja semelhante aos dos meus vizinhos. É exatamente isso que acontece na arena espiritual. Ainda que a gente ore por o líder que foi colocado acima de nós, ele não vive o que nós estamos a viver, naturalmente que teremos que redobrar ainda mais a nossa oração. Você está vendo viver sempre de oração? Sempre de saber o congelo, porque a chuma é bom. Sempre de saber o congelo, porque teu pai, ele está sempre lá no Nhamsoro. Está sempre lá, vai à igreja, vai ao congelo, nunca cai, se acanha. Yeah. É esta nação que nós queremos criar. É esta nação que nós queremos levantar. Nos próximos dias, veremos crianças a pregar a palavra de Deus. Importa que essas crianças subam ao altar com entendimento. Importa que essas crianças subam na presença de Deus, conhecendo a Deus. Porque o Manassés, ele sacrificava na presença de Deus, mas sacrificava para os outros deuses. Há um motivo isso. Há um motivo de Jeová naquela altura. Então ele construiu, levantou altares de Baal, altares dos seus antepassados que adoravam deuses. Yeah. Sacrificar, até chegou a sacrificar o seu próprio filho, este homem. E nas tribos as pombas primeiro levaram. Porque quando o primeiro homem queria sacrificar o seu filho, ele depois disse, não faça isso. Eu preparei o sacrifício para ele. Amém. E este homem foi levar o sacrifício, sacrificou, e naquele dia foi considerado pai. Amém. Agora a minha pergunta é, este Manassés foi considerado pai da vez por ter sacrificado o filho? Não. Muito pelo contrário. Minou a vida dos reis sucessores dele e de toda uma nação. Yeah. Porque quando o Josias ele levanta,
E percebe porque ele depois começa a reconstruir a casa do Senhor. Amém. E na reconstrução acharam o livro da vida. O livro que havia lá 10 mandamentos e tudo mais. A Bíblia diz que ele chorou. Nós estamos a viver esta vida enquanto temos este dossiê. Tentou reconstruir, no entanto, não resultou em nada. Aliás, resultou porque depois do Josias tivemos a deportação para a Babilônia 2 vezes. O primeiro é este que foi obrigado a contribuir e ele simplesmente negligenciou a questão de contribuir para Nabucodonosor. Eu não posso fazer isso. E na sequência, Nabucodonosor manda os seus soldados e vem ele pessoalmente. Vamos carregar esses homens para a Babilônia. Carregaram o rei e depois colocam o tio, o Zedequias. E o Zedequias ficou no reinado por 9 anos. Reinou por 9 anos. Este também adorava deuses. Este também não era diferente de Manassés. Depois de Manassés, os reis subsequentes, os reis que vieram a reinar em Jerusalém, eram reis que adoravam deuses, achavam que aquilo era normal. Então este senhor também começou a adorar deuses. Adorou deuses, não levantou nenhum altar em glória do Senhor. E na sequência também combinaram com o Senhor, quando está bonita malha, está naquela, há uma tributo, uma parte, traga aqui. E ele simplesmente negligenciou essa parte. Yeah. E até foi um pouco mais longe. E citou violência e rebelião contra o rei da Babilônia. O rei da Babilônia percebeu que nada, esse senhor aqui já tem abuso. Tentou fugir ali, não conseguiu, capturaram ele e os filhos, mataram os seus filhos na sua presença e depois disso furaram-lhe os olhos. Estão a ver aquela situação de você perceber que eu sou o rei, mas na multa sou o rei cheio. Porque para além de me matarem, vou matar os meus sucessores. Naquela altura preservava-se muito a questão de sucessão por família. Ou é meu filho, ou é meu irmão, mas tem que ser alguém da minha família. Mataram os filhos, carregaram ele cedo para a Babilônia e viveu lá por 2 anos naquela condição. A imagem que passava é dos filhos a serem degolados. E voltamos para aquela situação de organize a sua casa. Porque se não organizar, o que vai acontecer é isso. Yeah. Era uma questão simples de se fazer. Transmitir conhecimento de Deus aos seus filhos para darem continuidade. Amém. E esses não foram transmitidos esse conhecimento. E o que aconteceu? O corpo desses filhos parou. Os palácios que você construiu foram destruídos. E tudo voltou a zero. Você que é solteiro, pensa sobre como você vai casar, a quem você vai casar, e o que essa pessoa, quando você morrer, ainda velho ou jovem, o que vai passar para os seus filhos. Porque senão,
teremos uma geração igual à geração que tivemos depois do rei Ezequias. Será pior ainda nos tempos do rei Ezequias. E já é difícil transmitir a mensagem de Deus, nós já sabemos, é muito difícil hoje em dia transmitir a mensagem de Deus. Se você transmite a mensagem de Deus, em pouco tempo as pessoas esquecem. Em pouco tempo as pessoas, saindo daqui,